Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre mudanças na velocidade. Já vimos que um objeto submetido a uma força resultante nula está em equilíbrio e, portanto, fica parado ou em MRU. Dessa forma, para que um objeto se desloque em movimento retilíneo uniforme, não há força resultante sobre ele, pois se move por inércia. Vale a pena reforçar: um objeto em movimento não precisa necessariamente estar submetido a uma força resultante diferente de zero para manter o movimento. Ele pode se movimentar, desde que esteja em MRU, apenas por inércia. Entretanto, caso o movimento não seja estritamente retilíneo e uniforme, existem mudanças nas características do movimento. Essas mudanças podem ser no valor da velocidade ou ainda na sua direção e sentido. Um objeto fica parado ou em MRU somente se a força resultante sobre ele for nula. Assim, podemos concluir que, se não for um MRU, isto é, se houver mudanças em qualquer uma das características da velocidade, isso é causado por uma força resultante diferente de zero. A força resultante, portanto, pode ter dois efeitos sobre a velocidade: modificar o seu valor ou ainda a sua orientação, de modo a provocar curvas no movimento. É possível ainda que provoque os dois efeitos de uma vez. Vamos ver alguns exemplos. Um automóvel que sai do repouso e começa a se movimentar tem a sua velocidade aumentada. Isso só ocorre devido a uma força resultante diferente de zero, ou seja, a força aplicada pelo motor deve superar a força de atrito das rodas com o chão. Da mesma forma, um trem que se desloca com velocidade constante, mas em trajetória curva, também está submetido a uma força resultante não nula, pois a orientação da velocidade varia. Para ambos os casos apresentados, os objetos não estão em equilíbrio e, portanto, não estão em estado de inércia. Por conta disso, dizemos que o objeto está acelerando. Perceba: qualquer modificação na velocidade é chamada de aceleração. E diante disso, se uma força resultante não nula modifica a velocidade, podemos concluir que a força resultante causa uma aceleração. Como a ideia-chave para definir a aceleração é variação, é possível dizer ainda que a força resultante causa uma variação na velocidade. Como vimos, essa variação pode ser tanto na intensidade quanto na orientação. Por conta disso, a aceleração pode ser classificada em dois tipos. Se a variação for somente na intensidade, ou seja, se o valor da velocidade aumentar ou diminuir, temos uma aceleração tangencial ou linear. Perceba que o termo aceleração também se aplica à diminuição do valor da velocidade. Os freios de um automóvel, por exemplo, produzem uma aceleração retardadora, que comumente chamamos de desaceleração. Entretanto, além de aumentar ou diminuir, ainda é possível que a variação na velocidade seja relativa à direção e ao sentido, e nesse caso, a aceleração é chamada de centrípeta. Esse termo é utilizado porque toda vez que a direção e o sentido da velocidade de um objeto são modificados, o mesmo passa a fazer uma curva. Tal curva, por sua vez, apresenta um centro. Assim, a palavra centrípeta está relacionada ao centro. Sempre que um objeto está em trajetória curva, necessariamente está acelerando, mesmo que sua velocidade tenha um valor constante, pois a direção e o sentido estão se modificando. Em um mesmo movimento, é possível ter tanto aceleração linear quanto centrípeta. No próximo vídeo, falaremos sobre a aceleração linear. Até lá!